Então perceba só, verso 5, tá? Quero concluir aqui o verso 5, ó, no capítulo 3. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, olha que coisa interessante, afasta-te. O que Paulo recomenda a Timóteo aqui, dessas pessoas que elas frequentam cultos, então que elas têm uma aparência de piedade, na verdade elas são hipócritas. E gente que na verdade coloca, irmãos, uma mancha no evangelho, né? É só a gente pegar o exemplo, infelizmente, de muitas pessoas que talvez nós conheçamos, que apesar de frequentar igrejas, mas tem uma vida complicadíssima, né? A gente fala assim, essa pessoa é complicada, esse complicado cabe tudo que vocês imaginar. Essa pessoa é complicada, né? Então, assim, complicado é um monte de pecado amontoado que define o caráter da pessoa. A gente não está falando de gente sincera que está, né, ali numa luta intensa contra a velha natureza e às vezes escorrega, cai, vacila e tal, mas são gente de Deus, não é? A gente não está falando dessas pessoas, mesmo porque nós somos essas pessoas. Todos nós somos, né? Mas eu estou dizendo de pessoas como Paulo está descrevendo aqui, ó, porque Paulo antecipa tempos terríveis, tá? E descreve pessoas que amam o dinheiro, são arrogantes, orgulhosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, olha só, ímpias, sem amor, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, gente toda descontrolada, cruéis, presunçosas e etc. No entanto, ele observa que elas estão, olha só, em uma forma, ou terão uma forma de piedade, né? Vão à igreja, cantam os hinos, cumprimentam o pregador, inclusive, para o seu sermão. Tem gente assim, né? Rapaz, que pregação boa e tal, né? Teve algumas pessoas que até já passei por essa experiência. Nossa, Deus te abençoe aí, rapaz, que pregação boa e tal, aquela coisa toda. E eu olho assim e falo, mano, a pregação não foi tão boa, porque se fosse boa você aplicava na sua vida e não aplica, por quê? O que está acontecendo? Né? Então tem pessoas assim que ainda vai elogiar o pregador, mas a verdadeira piedade é exibida na vida desses que Jesus transformou, né? Essa é a piedade. A demonstração de Paulo aqui é um bom conselho para a igreja que as pessoas fazem coisas só pela aparência, sem exibir a obra de Deus nos seus corações. Paulo diz, não se envolva com essas pessoas que não aceitam a repreensão, que não querem mudar de vida, que frequentam a igreja, mas têm um caráter que não é um caráter cristão, irmãos, tá? Infelizmente, nossas igrejas têm muitas de pessoas com essas características. São gente religiosas, pertencem à igreja, mas nunca passaram pelo novo nascimento. Não são pessoas convertidas, não são gente que amam a Deus. Sei lá por qual motivo frequentam igrejas e estão lá. Pessoas, inclusive, que têm cargos e funções oficiais, muitas vezes, né? Para ir ao extremo. Até alguns que têm função de pastor, muitas vezes, têm aí um caráter complicado. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei de uma ocasião que um irmão chamou o pastor, né, de irmão, né? Foi o irmão fulano. Ele falou, irmão não. Mas você não é irmão, você não é crente? Ele falou, não, sou pastor. Então tem uns aí que tem até uma função que não é para qualquer um, é para gente que é madura na fé, convertida, no mínimo, né? Convertida e madura na fé, que é o que Paulo também trabalhou lá na primeira carta de Timóteo, né? Então, quem deve ser o líder, o ministro, o pastor, o diácono, enfim, quem deve ser? Uma pessoa não só convertida, nascer de novo, mas madura na fé. E, infelizmente, até líderes aí a gente vê com essas características. Então, o que Paulo fala aqui, ele prevê tempos difíceis, complicados, que eu identifico que nós já estamos vivendo esse tempo, né? Infelizmente, nós somos, tá? Essa geração que contempla essa realidade que Paulo prevê aqui, né? Profetiza. Ele diz que no futuro haveriam tempos trabalhosos que teríamos gente com aparência de piedade, gente religiosa, mas que não teriam nada de Cristo, não teriam características de um salvo. Tá? E eu identifico como sendo o nosso tempo. A minha pergunta é, será que nós somos ou nos enquadramos com essas características?
Então vale para nós essa reflexão, tá certo, irmão? Porque a gente sempre também tem essa tendência muitas vezes, né? Eu conheço mesmo, André. Então você está falando aí, eu estou me lembrando de uma dúzia e meia que eu conheço lá da minha igreja que é assim. Irmãos, nós não estudamos para isso. Isso também, né, nos favorece, ou seja, para que a gente tenha critério e identifique, né, as pessoas em nosso redor, mas principalmente para que a gente possa fazer a sondagem da nossa vida. Será? É igual a ceia lá que teve, né? Jesus disse assim: um de vocês há de me trair. Aí um perguntou: sou eu, Senhor? O outro perguntou: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Me parece que o único que não perguntou sou eu, Senhor, era ele. Então, a gente tem que fazer essa pergunta: sou eu, Senhor, essa pessoa? Sou eu? Sou eu? Né? Isso aqui está sendo ensinado aqui, o que eu estou ouvindo, o que eu estou aprendendo, isso diz respeito a mim? Então, nós precisamos nos preocupar, tá certo? Conosco sempre, irmão, sempre. Nunca, por favor, nunca se descuide de você. Nunca tire os olhos de você para colocar nos outros. Isso é um perigo muito grande que nós corremos, né? À medida que a gente vai caminhando na fé, tempo de igreja, até estudando a Bíblia, às vezes a gente corre um erro de, muitas vezes, ser muito crítico para os outros, né? A gente parece que cria um parâmetro, mas para os outros. Então a gente precisa primeiro ser escaneado pela palavra. Nós devemos ler a Bíblia, mas mais do que ler a Bíblia, nós precisamos ser lidos pela Bíblia, tá? Eu acho interessante esse raciocínio aqui. Vou falar de novo e devagar, e depois de beber um gole, que é para as palavras ficarem molhadas e suaves. A não falar que eu estou sendo muito áspero, né? Então as palavras já estão fluídas agora. Nós precisamos não só ler a Bíblia, mas precisamos ser lidos pela Bíblia. Como Tiago, no capítulo 1, por exemplo, né? Ele falou, Tiago capítulo 1, verso 21 até o 26, anotem aí, a gente não vai ler agora, mas anotem aí para ler depois. Tiago capítulo 1, verso 21 ao 26, diz mais ou menos assim, Tiago, né? Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes, esquecidos da palavra, porque quem ouve e não pratica é semelhante ao varão que olhou o seu rosto no espelho natural, foi-se e logo se esqueceu de quem era. Mas aquele que ouve as palavras e as pratica é bem-aventurado no seu feito. Veja que coisa interessante, né? Então, fica aí para nós essa sugestão e essa recomendação. Quarto ponto da carta, amados, recapitulando, né? O primeiro ponto que nós lemos no capítulo 1, verso 5, os pais têm um papel vital na fé dos filhos. Ponto 2, né, que nós lemos o capítulo 2, verso 24 e 25, a fonte espiritual da oposição à verdade de Deus. Então, qual é a fonte espiritual? O 3, nós acabamos de ler, do capítulo de número 3, verso 1 ao 5, né? Cuidado com igrejas que têm uma forma de piedade sem poder de Deus. Tá? Esse era o terceiro ponto, que eu acho que nem falei do título, né? Mas o quarto ponto agora, ó, que é a importância de conhecer e viver as Escrituras. Aí nós vamos ler o capítulo de número 3, verso 15 ao 17, tá? Então 3, 15 e 17, quarto ponto aqui, para a gente abordar nessa carta. Diz assim, capítulo 3, versículos de número 15, 16 e 17, né? Nós vamos abordar aqui sobre a importância de conhecer e viver as Escrituras. Diz assim o texto bíblico: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Paulo concentra aqui nossa atenção, né, nas Sagradas Escrituras, que são capazes de tornar as pessoas aptas para a salvação por meio da fé em Cristo. Irmãos, a importância que Paulo dá nessa segunda carta aqui sobre conhecer a Bíblia Sagrada, as Escrituras, não só conhecê-la, mas aplicá-la na sua vida. E ele diz, olha, tu sabe, Timóteo, né, falando para Timóteo, tu sabe as Sagradas Letras desde a tua meninice, desde que tu era pequenininho lá, que a tua mãe e a tua avó ensinaram. As Escrituras que você sabe podem fazer-te sábio para a salvação, porque toda a Escritura ela é apta, divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, né, para fazer com que o homem, a mulher de Deus, seja perfeito, a palavra aqui é maduro, e amadurecido para toda boa obra. A importância que muitos evangélicos, muitos cristãos
né? Não dão a importância às Escrituras, desprezam hoje, que é o estudo da Bíblia, não só estudo como um curso que nós estamos nos propondo a fazer aqui, mas um estudo diário e para toda a vida, irmãos, tá certo? Devocionais, né? Que muitos não têm o hábito, né? Antes, nós tínhamos famílias que liam nas suas casas a Bíblia, devocionais, cultos domésticos. Parece que a gente vai perdendo, né, esses hábitos saudáveis, simples, mas que fazem toda a diferença. O Salmo 1, por exemplo, que diz: quem é feliz, quem é bem-aventurado, não é aquele que consegue levar seus filhos a uma universidade e que eles casem já com a casa própria e o carro e uma profissão bem remunerada. Não é aquele que consegue fazer muitas viagens, aquele que galga posições na sociedade. Quem é feliz, irmãos? Não é aquele que desfruta dos prazeres desta vida, que a Bíblia diz: quem é feliz, quem é bem-aventurado, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela reflete de dia e de noite, porque será como árvores plantadas junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim não são os ímpios, diz o texto lá. Então, quem é feliz, quem é bem-aventurado, é aquele que tem a palavra de Deus como sendo parte fundamental da sua vida e algo diário, amados, tá certo? Então, o que muitos cristãos estão desprezando hoje tem sido o motivo de uma vida espiritual fraca, superficial, raquítica, equivocada, né? E o motivo de nós termos tantos cristãos que não amadurecem, que não evoluem, que não são aperfeiçoados, que não são melhores seres humanos, mas são pessoas que muitas vezes elas vão sendo piores espécies de seres humanos, que são os religiosos, que não crescem, porque desprezam, né, essa bênção e esse caminho que Deus nos deixou para que nós trilhássemos, o caminho da reflexão bíblica. É um alimento espiritual. João capítulo 6, verso de número 63, olha só, 6 e 63 do Evangelho de João. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João capítulo 17, verso 17. Jesus disse: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra, né? Ainda Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 24, verso 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías capítulo número 40, verso 8, cai as flores, murcha a erva, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Jeremias 29 e capítulo 29, né? Não é a tua palavra como um martelo e como um fogo, né? Como um fogo, como um martelo que esmiuça a penha. Ainda em Jeremias capítulo 17, verso de número 6, alguma coisa assim, Jeremias diz assim: achando tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim gozo e alegria no meu coração. Josué capítulo de número 1, versículo de número 8, Deus dizendo para Josué: olha, de fato meu servo Moisés é morto, mas faz o seguinte, medita na tua palavra, porque prudentemente te conduzirá para onde quer que andares. E eu poderia falar de muitos outros textos a respeito da palavra de Deus, a sua importância, os benefícios que tem para nós e a diferença que faz o discípulo e a discípula de Cristo que conhecem a Bíblia, que se alimenta pela Bíblia, que lê a Bíblia de joelhos, né? Eu digo assim, figuradamente, não precisa ser nem fisicamente, pode ler de pé, deitado, desde que não durma. Aqueles que têm a palavra de Deus como sendo guia, né, da sua vida. Irmãos, a palavra de Deus para nós é fundamental para uma vida espiritual adequada, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Faça rápido, a gente tem um minuto. Natan, fica à vontade se quiser falar. Os demais irmãos já sabem como funciona o métier. Pode ficar à vontade aí se tiver uma pergunta fácil e rápida. Não pode ser difícil. E nem demorada, tem pouco tempo. Tudo certo? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.